pensando aqui no momento da adoração é que, cara, não tem como nós encontrarmos Jesus, Jesus nos encontrarmos e nós permanecermos a mesma coisa. E eu viajava nisso na hora do louvor e eu pedi a Jesus, vem que me encontra, porque eu não vou ser mais aquele Leandro de ontem, de algumas horas atrás, da manhã que eu acordei de ontem, quando me fecharam no estacionamento, deu vontade, no trânsito, deu vontade de xingar a pessoa. Ei, gente, perto também, tá? Sabe? E todos os dias, quando o Senhor nos encontra, nós nos tornamos mais parecidos. E eu sempre digo que o ápice do Evangelho, o ápice de viver uma vida em Cristo é nos tornar mais parecidos com Ele. E essa é a mudança de ciclo na vida das pessoas. Sabe, Jesus, ele era expert em mudar ciclos. Ele encontrava com várias pessoas e aquelas pessoas que ele encontrava, nunca mais elas eram as mesmas. Sabe, e é isso que tem movido o meu coração estar aqui. E é isso que moveu o meu coração de um domingo. Sinceridade, eu trabalhei demais ontem e vim da semana toda, e ontem assim não foi um serviço pesado, mas eu acho que eu estava vindo a semana toda. Eu não iria trabalhar ontem, mas eu fui quebrar um galho para um amigo e fui, mas cara, me desgastou de uma tal maneira que eu não queria levantar hoje. Mas o que me move é o quanto de Jesus que está sendo formado na vida das pessoas, o quanto de Jesus vai ser formado na vida dessas pessoas quando nós levarmos Jesus e Jesus encontrar elas e elas encontrarem Jesus. É isso que tem me movido nesses dias. Sabe, mas como a gente estava falando na quarta-feira, sabe, não adianta a gente levar Jesus para a vida das pessoas, elas encontrarem Jesus e a gente não dar uma continuidade. Ou seja, eu queria falar um pouco hoje de discipulado. Sabe, o que move, não poderia dizer o que move o reino de Deus, mas a dinâmica do reino de Deus, a dinâmica de Jesus, quando ele começou o ministério, era instruir pessoas, era capacitar pessoas para que elas pudessem ser enviadas. Então Jesus começa o seu ministério como? Sendo tentado, foi tentado antes. Aí ele começa a pregar o Evangelho, o pessoal vê a luz e tal. E logo assim, Mateus 4, ele começa a separar os discípulos. Viu lá Pedro, que era Simão, e viu, se eu não me engano, Tiago. E chamou, vem e segue. Jesus começa a montar a sua equipe. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Depois ele vê lá os dois discípulos que eram o pescador, eu esqueci o nome agora, e chama, vem e segue. Vocês vão ser pescadores de almas. Um detalhe é que Jesus, ele não vem e muda a sua essência, ele não muda aquilo que você é. Na verdade, ele muda a maneira de você agir, mas a sua essência ele não muda. Jesus não mudou, eles eram pescadores, não, vocês vão ser pedreiro agora. Não, agora vocês vão ser pescadores de almas. Beleza, você é pedreiro, agora você vai construir para o reino. Ele não muda quem você é. Você é padeiro, não, padeiro, confeiteiro. Beleza, agora você vai confeitar para o reino. É isso que Jesus faz. Ele não muda a sua essência, ele não muda quem você é. Mas ao primeiro momento que nós encontramos Jesus, nós somos mudados automaticamente. E a nossa perspectiva começa a mudar. Sabe, Jesus poderia abrir uma igreja, montar uma igreja, e cara, eu estava pensando sobre a igreja de Jesus, ia ser top demais, cara. Ia ter os melhores músicos, ia ter os melhores pregadores, mas não, cara, Jesus construiu uma igreja dentro dos discípulos. Era isso. Esse é o nosso papel.
não é simplesmente trazer as pessoas para cá e uau, e vamos lá, não, cara, é construir Jesus dentro delas, é tornar elas parecidas com Jesus. Essa é a ideia. A ideia não é vir para um lugar, sabe? Na semana passada eu encontrei com as pessoas, tá? As pessoas falam assim, cara, para onde vocês foram, que lugar é aquele? Vocês estão doidos. Tipo, zoando, né? Tá ligado? Vocês estão doidos, no meio do nada, quase lá em Fazendinha. Fazendinha lá pra lá. Eles queriam dar uma ênfase para dizer que o lugar é longe. Mas, cara, como eu estava falando, a única coisa que está no meu coração é que isso aqui é um campo missionário. A única coisa que está no meu coração é que aqui é um campo missionário. E nós precisamos entender o que esse campo missionário precisa. Primeiramente, ele precisa de Jesus. Sabe? E não é com as nossas mãos, não é pela nossa força, mas é simplesmente apresentar Jesus. Eu sempre dou esse exemplo que se é briga-feira, não sei se é arminiano, não sei quem que é, que acredita que uma vez salvo para sempre. Mas eu acredito que uma vez encontrando Jesus, nunca mais nós somos os mesmos. Nós às vezes queremos até sair da presença, abandonar tudo, mas aquele primeiro contato com Jesus é marcante e nós não conseguimos mais sair da presença. Aí eu compacto um pouco com aquilo que os arminianos falam, que uma vez salvo, só que eu mudo. Não salvo, mas às vezes encontrando Jesus, nunca mais nós saímos da presença dele. Se nós saímos é porque nós não tivemos um contato. Você já viu aquele cara que tá lá, que se desviou, mas ele começa a beber e ele começa a, cara, Jesus. Alguém me contou uma história dessa assim, que tava com a família, com todo mundo desviado, acho que foi seu irmão. Foi seu irmão, no aniversário do pai de vocês. Aí tava lá e tinha algumas pessoas lá desviadas lá e eles começaram a precisar voltar com Jesus e tal. Por quê? Porque teve um primeiro contato, sim, se desviou, cara, mas como eles dizem, né? O que importa é o coração, né? Mas, cara, aquele primeiro contato, nunca. O que eu quero dizer com isso? É exatamente isso. Nós precisamos apresentar Jesus. E deixar com que Jesus faça o resto. Mas, como Paulo disse, sede meus imitadores. O que eu entendo com isso? Vocês não estão enxergando Cristo. Correto? Então eu faço aquilo que ele está fazendo, então comece a olhar para mim, até que vocês possam enxergar Cristo. É mais ou menos isso. Como nós nos portamos vai dizer se as pessoas vão ver Cristo ou não. Como nós conduzimos o Evangelho, como nós conduzimos as coisas de Deus vai mostrar se as pessoas vão olhar para Cristo ou não. Sabe? E existe um peso de responsabilidade nas nossas mãos. Deixa eu ligar um pouquinho aqui. Eu confesso que eu estou um pouquinho desacostumado com a Bíblia de papel. Mas no celular, eu acho que Deus que fez isso para mim, ler a Bíblia no papel. Sabe? Ninguém pode começar um ministério ou consegue começar um ministério sem discipulado. Ou sem ser discipulado antes. Sabe? Aí surge uma pergunta, poxa, quem discipulou Jesus? O próprio Deus discipulou Jesus. Aí ele vem e começa a juntar seus discípulos, ele vem e começa a pregar, a ensinar para os seus discípulos. Aí vai lá para Mateus 5, depois de separar alguns discípulos para o sermão, no sermão do monte, ele sobe para o monte e os seus discípulos, ele viu a multidão e logo em seguida ele sobe para o monte e os seus discípulos vêm subindo e vão.
Existe um costume dos judeus que quando eles veem alguém, um mestre, sei lá, um rabino, uma coisa, subindo para o monte, quer dizer que aquele mestre ele quer ensinar. Então acredito que os discípulos fez essa leitura e acompanhou ele. Jesus começa a falar sobre o Sermão do Monte. Eu vou ler. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte como se assentasse, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas. Cara, olha que pesado. O primeiro discipulado de Jesus, com alguns discípulos não haviam sido todos chamados, mas Jesus fala de coisas internas, de coisas aqui dentro. Jesus começa a formar um caráter nos discípulos, um caráter de Cristo, um caráter do Pai. Sabe? Então eu volto a dizer, não tem como começar o ministério ou exercer o ministério sem discipular ou sem ser discipulado. Sabe por quê? Aí eu faço uma pergunta que eu ia fazer depois, mas eu já vou adiantando. Por que Jesus começa o seu ministério separando discípulos? E por que ele termina lá em Mateus 28 falando fazer discípulos? Só aí já dá para a gente ter uma ideia que Jesus ele não abriu uma igreja, montou uma igreja simplesmente para encher pessoas. Não, ele começou a montar a sua equipe, começou a montar uma igreja dentro deles. Ou seja, qual que é a dinâmica do reino de Deus? Cuidar de pessoas. Qual que é a dinâmica do reino de Deus? Efésios 4. Efésios 4. Formar a estatura de Cristo nas pessoas. Formar a estatura de Cristo. Eu não vou entrar em 5 mistérios, mas é formar a estatura de Cristo nas pessoas, até que cheguemos à plenitude de varões perfeitos. Mas isso é outra história. Chegar em varão perfeito, a gente só vai chegar quando Cristo voltar e transformar o nosso corpo em glória. Mas essa é a ideia de discipulado. Eu acredito que Cristo veio para isso. Ele separou discípulos no começo do seu ministério e diz: fazer discípulos, porque essa é a dinâmica do reino de Deus. Essa é o papel, é formar Cristo dentro das pessoas. Então, o que eu penso hoje? O quanto de Cristo está sendo formado em alguém que está caminhando comigo através de mim. O quanto de Cristo está sendo formado. Esse é o fruto. Esse é o fruto. Qual que é o fruto que nós precisamos gerar e precisamos ter? Aquele que não dá fruto é cortado, lançado lá para ser queimado. Mas esse é o fruto. Não é o fruto de uma mega estrutura, não é o fruto sei lá, de um som legal, não é esse fruto. Não é o fruto de uma igreja grande, porque eu vou te falar, talvez existem pessoas que não vão ser reconhecidas por uma igreja grande,
mas vão ser conhecidas por formar grandes homens de Deus. E é mais ou menos por aí. Na verdade é por aí. Entende? Então, primeiro discipulado de Jesus é no monte, os discípulos vão lá. Deixa eu ver minha cola aqui, porque a gente, senão eu vou ficar falando só e não vou falar até aqui. Mas enfim. Eu queria ler Mateus 10, vamos abrir. Deixa eu ver ela aqui, para eu demorar muito. Mateus 4,18, Jesus separa os discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Aí Mateus 9, ele vai lá, separa Mateus, pega Mateus lá, sentado lá, colhendo os impostos, vem, ele fala, vem e segue. Mateus imediatamente vem e segue ele. Aí Jesus vai mais para frente, no Monte das Oliveiras, se não me engano, e começa a ensinar os seus discípulos sobre coisas que eu vou dizer, eu vou intitular coisas pesadas. Aí em Mateus 10, aí Jesus já tem todo o nome de todos os discípulos. Aí em Mateus 10:5, Jesus começa a enviar os discípulos para pregar o Evangelho, para fazer algumas coisas, para curar. E Jesus dá algumas instruções, eu não vou ler tudo. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos nossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, ou seja, não pega nada. Resumindo, o que eu quero dizer com isso? Jesus separa os seus discípulos, começa a dizer qual que é o caráter que eles devem ter lá no Monte das Oliveiras, e aqui Jesus começa a enviar eles para fazer algumas coisas e dar algumas instruções, ou seja, começa a ensinar os seus discípulos como se portar, como não pegar, não receber de graça, receber de graça, me ajuda aí, de graça dar e de graça receber. É isso aí, se eu não fizer isso, não é Leandro. Ou seja, o discipulado, ele te leva para o propósito e automaticamente leva quem está sendo discipulado para o propósito. Aí eu te faço uma pergunta, só um parênteses aqui que eu quero abrir. Não que nós vamos depender
de alguém, não que nós vamos ser dependentes de alguém para nós cumprirmos alguma coisa, não que nós vamos transferir a nossa responsabilidade daquilo que Deus nos confiou na mão de alguém, mas discipular e ser discipulado nos leva para o propósito. Eu me ouso a dizer que se você não é discipulado por alguém, ou você discipula alguém, eu ouso a dizer isso, você não vai caminhando, você não está caminhando para um propósito. Eu me ouso a dizer isso, posso estar errado. Aí eu te faço uma pergunta, por que muitas pessoas pararam na caminhada? Porque muitas pessoas abandonaram o Evangelho. Pergunto para uma pessoa dessa, cara, quem cuidava de você? Pode perguntar. Posso estar errado, mas ela vai falar assim, cara, não, eu ia para a igreja e tal, e ia lá, adorava Jesus e tal, ninguém me instruía, ninguém me confrontava, ninguém falava nada comigo, e eu vivia o Evangelho. Existem casos de não, a pessoa vai e tal, mas tem pessoas que precisam de alguém, ou seja, até que elas vejam a Cristo. Isso. Eu ouso dizer isso. Porque eu vou te falar, quem estava levando Jesus para o propósito? Os discípulos. Teria como Jesus construir um ministério sem instruir alguém? Não teria como. Não teria como Jesus ir para o propósito se ele não tivesse discípulos, seus próprios discípulos empurrassem ele para o propósito. Seus próprios, não vamos confundir, não quero entrar nisso, mas, cara, o próprio Judas estava levando Jesus para o propósito. Jesus precisou de discípulos na vida dele que levassem ele vai para o propósito. Portanto, quando Pedro vem, não, Jesus, não, cara, você não pode morrer e tal. O que Jesus fala? Apartai-vos de mim, vai para lá, Satanás, porque eu não te conheço. Porque ele precisava de pessoas que levassem ele para o propósito. Nós precisamos de pessoas, eu preciso de pessoas que me levem para o propósito, que me empurrem para o propósito. Ou seja, nós não conseguimos ir para a cruz sozinhos, alguém tem que nos colocar na cruz. Alguém tem que nos colocar na cruz, ou seja, nós temos que discipular e alguém nos discipular, senão eu repito novamente, eu ouso dizer, nós não estamos no propósito se nós não formos cuidados por alguém. Eu repito novamente, não quero dizer que temos que transferir a nossa responsabilidade, mas Jesus nos deu uma habilidade de capacitar pessoas e formar Cristo dentro delas. Então, se nós não fazemos isso, se nós não formamos Cristo dentro dela, através das ferramentas que é discipulado, que o próprio Cristo criou, nós estamos indo para o céu, beleza, mas muitas pessoas estão deixando de ir por causa de nós. Ou melhor, muitas pessoas estão deixando de cumprir os seus propósitos por causa de nós. Por que existe missão? Quem fez perspectiva vai lembrar. Porque nem todo mundo, porque existem pessoas que ainda não adoram Jesus. Por que existem pessoas que ainda não adoram Jesus? Porque não encontraram a Cristo. E por que existem pessoas que não encontraram a Cristo? Porque não há quem pregue, quem pregou para elas. Não há quem instruiu elas. Mas não fica só aí, beleza, ganhamos, uau, Cristo, Jesus, demos um exemplo na quinta-feira. De uma pessoa que foi ganhada para Jesus, mas que não deu continuidade e se desviou. E aí? Não teve um discipulado, não teve alguém que não veio para cá. É assim, que a conduzisse até que ela conseguisse enxergar Jesus. Caraca,
Estou vendo algo. Só que não acaba aí, vai sempre continuar. E é um ciclo. Ela poderia hoje estar instruindo, ganhando mulheres para Jesus, discipulando mulheres, cuidando de mulheres, mas o ciclo se quebrou. O ciclo no lado bom. Porque a gente começou falando que Jesus é expert em quebrar ciclos. E Ele nos deu essa capacidade de quebrar ciclo na vida de pessoas. Para que Ele nos chamou para esse lugar? Para quebrar ciclos. Existem pessoas que estão nas drogas, existem pessoas que estão no roubo, existem pessoas que estão numa série de coisas precisando demais de Jesus. E Ele nos chamou para fazer isso. Ele nos chamou para cuidar, para discipular, para instruir, ou seja, para transformar a vida de pessoas. Quando nós viemos para cá, nós viemos com um sentimento no nosso coração de que esse lugar não precisa de mais uma igreja. O Novo Joque não precisa de mais uma igreja. O Novo Joque precisa de discípulos que discipulam. Mas nós não podemos confundir discipular pessoas que ainda não vieram para Cristo. Por que Jesus chamou os discípulos para serem discipulados? Porque eles já conheciam a Cristo. Então Jesus vem. Aí vem um jovem rico. Jesus. O cara que estava há 300 anos na igreja, desculpe o meu exagero, cumpria os mandamentos de có ali, honrava pai e mãe, não adulterava, não matava, não cumpria os mandamentos. E chega para Jesus, eu acredito que ele estava de longe lá, Jesus falando sobre reino. Ele, cara, que negócio é esse de reino? Que eu nunca ouvi falar sobre reino. E ele chega para Jesus, Jesus, o que eu faço para, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus já vem e dá uma nele, bom? Você fala de bom é só aquele. Ou seja, o que Jesus está falando para ele? Cara, não é não é pelo aquilo que você faz que você vai herdar o reino dos céus, mas é pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você tem de Cristo dentro de você. Não é pelos seus mandamentos, não é pelas suas habilidades, não é por nada disso. Jesus vai lá e dá uma nele. Beleza, você está cumprindo os mandamentos? Opa, eu amo pai e mãe desde moleque, desde criancinha. Beleza, agora vamos lá. Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você vem e segue. O que Jesus estava falando para ele? Cara, vamos para o discipulado. Vem e segue. Uma coisa que Billy Graham falou: o discipulado custa tudo. O discipulado custa tudo. Jesus fala para ele: vai lá, vende tudo que você tem. Por que Jesus falou isso? Porque faltava uma coisa que ele entregasse. Faltava uma coisa, que era o apego ao dinheiro. Discipulado custa tudo. Custa tudo. O discipulado é entrega de vida, como a gente costuma falar, discipulado é vida na vida. Jesus chama ele para quê? Para vida na vida. Beleza, você me conhece, você está que nem Jó. Imaginando, tá, gente? Você está que nem Jó, só me conhece de ouvir falar. Vem cá que eu vou te mostrar quem realmente é Deus. Vem cá que eu vou te mostrar algo diferente daquilo que você tem vivido. Vem cá que eu vou te mostrar de fato o que é o reino dos céus. Que não é somente cumprir mandamentos, que não é somente ir para a igreja, que não é somente colocar suas habilidades em prática, mas é entregar tudo para Ele. Cara, Jesus chama ele para a vida na vida. Vem cá, cara. Vem cá que eu vou te mostrar de fato quem sou eu. Sabe o que Jesus queria fazer? Jesus queria quebrar um ciclo na vida dele de religiosidade. Jesus queria quebrar um ciclo de religiosidade que ele estava vivendo desde criança.
Só que ele se entristeceu, ele não queria partir para a vida na vida. Ele falou, se entristeceu, Jesus fez o quê? Só que, diferentemente, existe a palavra diferentemente? Diferentemente, Jesus vai ao encontro de uma mulher, a mulher samaritana. E ele precisava cruzar Samaria, ele precisava passar por ali. Ele tinha que passar por essa cidade, só que em conexão com o Pai, ele sabia que tinha uma mulher ali que precisava de Cristo, que precisava de fato conhecer quem era Cristo, porque ela já estava esperando Cristo. Na conversa você vai ver, ela já estava esperando um Cristo que os antepassados tinham pregado para ela. Jesus chega de boa e tal. Vocês conhecem a história, não vou ler não, para a gente ganhar tempo. Vou ler melhor, né? Porque eu vou esquecer. Eu vou esquecer. Mateus 25, né? Samaritana, João 4. João 4. É a Bíblia. João 4. Quando, pois, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que é do 1 mesmo, né? É. O 2, vamos lá. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem. Jesus também se cansa, cara. Assentara Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana a tirar água. Disse que Jesus dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus